Meus irmãos, mais uma vez quero lhe cumprimentar com a paz do Senhor e lhe convidar para meditar mais uma vez na palavra de Deus a respeito, ainda do livro de Atos, capítulo 17. Eu quero, em rápidas palavras, resumir a respeito desse capítulo 7, quando Paulo sai de Bereia e parte, dá mais um passo para a cidade de Atenas. Paulo sai primeiro de Tessalônica, passa em Bereia na sua segunda viagem, e de Bereia Paulo desce para a cidade de Atenas. Um propósito: não olhar a beleza da cidade, mas o seu propósito pregar a palavra, de tal ponto em que era para Paulo ficar esperando, segundo ele, Silas e Timóteo na cidade de Atenas. Mas quando Paulo viu a idolatria, quando Paulo viu tantos templos a deuses pagãos, e Paulo diz que se comove em pregar a palavra naquele lugar. Então veja, irmãos, a importância da palavra de Deus. E nós observamos que o apóstolo Paulo, alguns dizem em forma de rima que em Atenas era mais fácil achar um Deus do que um homem. O tamanho da idolatria naquela cidade. Eu acho interessante porque aqui havia homens como Estoico e homem ainda como os epicureus, pessoas que não acreditavam em Deus. Uns diziam que tudo era matéria e apenas Deus organizou a matéria, e outros não acreditavam de forma alguma em Deus. Os estoicos e epicureus eram homens, alguns ateus, e nós vemos aqui que é muito bom nós refletirmos a esse respeito e fazermos algumas perguntas para nós. Todos precisamos fazer essas perguntas e termos uma conclusão. Nem todos ali em Atenas poderiam fazer essas perguntas e eles não entendiam a respeito desse assunto. Por exemplo, quando se perguntava de onde eu vim, a ciência ela procura resolver esse problema, procura a solução para compreender de onde o homem veio, e uma ciência que não é pura não consegue ter êxodo sobre essa resposta. De onde eu vim? A ciência e os atenienses não conseguiam resolver esse problema e achar a solução e a compreensão para saber de onde eles haviam vindo, de onde o ser humano veio. Outros procuram saber por que estamos aqui. A filosofia ou os filósofos procuram saber por que estamos aqui. E de tanto estudar também não consegue saber por que estamos aqui. Há apenas uma forma de nós compreendermos essas perguntas e termos uma resposta, irmãos, que é pela fé. Pela fé nós sabemos de onde nós viemos, pela fé nós sabemos por que estamos aqui, e pela fé nós também sabemos para onde nós iremos. Sabemos de onde vimos, sabemos por que estamos aqui, e nós sabemos para onde nós estaremos indo. Isso é pela fé, não é por conhecimentos humanos, não é por uma ciência humana, e nem por uma filosofia ou um pensamento humano também que nós teremos respostas. Então, quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, ele vai deixar bem claro quando ele apresentará 4 verdades a respeito do seu Deus, que era um Deus soberano, diferente dos deuses atenienses, que não fazia o céu, que não faz as coisas que o Todo-Poderoso faz. Então, essas 4 verdades, nós queremos trazer primeiro, é que a grandeza de Deus, ele é um Deus criador. Versículo 24 diz, quando diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Veja que Paulo aqui, irmãos, nesse versículo 24 do capítulo 17, vai desfazer todas
os pensamentos de pessoas que não têm Deus como o Criador, né? Diz que ele é o Criador, ele fez o mundo, ele fez os céus, ele fez a terra e tudo que nele há. O salmista diz, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou todas as coisas. Então Paulo vai mostrar que o seu Deus é um Deus criador, ele não é um Deus que foi criado, mas escuta, irmãos, um Deus que é o Criador. Se nós observarmos Paulo, quando ele traz essa visão para os atenienses, ele vai deixar uma clareza mais abaixo quando diz assim: nem tão pouco é servido por mãos de homem, como que necessitasse de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, né? Nós teremos aqui um Deus também que é provedor. Deus não é apenas um Deus criador, mas ele também provê, ele dá a todos a vida. Esse Deus que provê e dá o alimento, até aos atenienses, pessoas pagãs, que nós observamos que a chuva, quando vem, vem para todos. Deus proveu o alimento dos atenienses. Paulo estava dizendo em outras palavras, veja só, a chuva que vocês recebem é Deus que dá. O sol para a colheita é Deus que dá. O alimento que vocês têm comido, se alimentado a cada dia, é Deus que tem mandado. Ele é provedor. E outra, ele não provê o alimento, porque diz aqui, ele mesmo é o que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, Deus, ele é o mesmo que dá a vida para o justo e que também dá a vida para o injusto. Paulo estava dizendo, a provisão de Deus na vida dos atenienses também era uma provisão de graça para todos eles. É ele dá a vida, ele dá a respiração, ele provê o alimento, ele provê todas as necessidades dos seres humanos. Então, aqui nós temos duas verdades, mas ainda há uma verdade interessante, que é ele é soberano. Versículo 26 diz assim: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. De um só homem. Paulo poderia aqui falar do homem e de uma mulher, como em suas cartas ele deixa bem claro,